obrigado, gente. Obrigado pela introdução aí, pelo esse bate-papo em relação ao dado, em relação à conversão. Hoje a gente vai falar justamente disso, a gente vai trazer uns cases que aumentaram a sua taxa de conversão em 4 vezes com base em dado, né? Mas a gente sempre fala da cerejinha ali, né? Que é o final, que é essa conversão. Todo mundo quer a conversão, mas o que precisa ser feito antes? O que precisa ser estruturado antes para você conseguir atingir essas taxas, né? Como bem me apresentaram, meu nome é tudo isso daí, mas podem me chamar de Amádio. Até estava fazendo umas contas, eu acho que eu comecei a frequentar o e-commerce Brasil em 2012, já faz tempo. E hoje a gente vai mergulhar nisso, como que a gente usa os dados para melhorar a taxa de conversão, tá, gente? E muito fazendo o link, quando a gente fala de taxa de conversão ou conversão, né? Quando a gente olha para a foto da maioria das empresas hoje, cada área tem a sua taxa de conversão. Foi bem o que eles comentaram na introdução. O marketing tem uma taxa de conversão, performance tem outra, o cara da loja física tem outra taxa, o cara do CRM tem uma taxa, o cara do comercial tem uma taxa. E quando a gente olha, por que a gente fala que é um problema isso, né? A maioria das empresas trabalham de forma isoladamente, sendo que a taxa que mais importa é a taxa da empresa, né? É a satisfação do cliente, é a venda, mas como que todos trabalham olhando para essa taxa, né? Então, conversão não é só venda, conversão é tudo isso e como que a gente consegue aumentar a conversão em todas as etapas da jornada do cliente, tá, gente? Isso que a gente tem que olhar muito e, consequentemente, aumentando a taxa de conversão, você está aumentando a receita, né? Legal. Quando a gente fala de um desenho de solução, para que a gente possa ter aqueles cases ali que a gente vai falar já já, é o seguinte: a gente tem que unir tecnologia com gente, capital humano, mais tecnologia. Isso daqui é uma foto para vocês de como que tudo isso acontece, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que capturar todos os dados, né? E aqui é todo evento que eu palestro eu falo isso, mas vou ter que falar de novo, né? Ter o dado, ok, todo mundo tem o dado. Isso aí é desde os tempos da Idade da Pedra que se escrevia na pedra, né? É usar o dado, é você ter o acionável em cima daquele dado, né? Não adianta nada eu saber que meu cliente estava interessado em um produto depois de 3 dias. Pode ser que aquele produto eu não consiga mais vender para aquele cliente. Então, como que a gente reúne todos esses dados, seja do mundo online, do offline, não tem mais essa barreira, tá? Você tem que somar todos esses dados, somar a mídia social, porque teu cliente está lá interagindo com a marca, somar a experiência dele mobile. Agora vocês devem ver muita loja colocar na vitrine QR Code. Tem que estar lá também para estar capturando tudo que tem de legado de base de CRM. Jogo tudo isso num caldeirão, né? Que é onde a gente vai começar a mastigar esse dado para fazer predição, segmentação, interpretar o dado, e aí vem o capital humano, né? Como que a gente interpreta tudo isso em conjunto para somar a inteligência artificial com essa inteligência humana e começar aí sim e falar com o cliente. Vai falar com o cliente no e-mail, no SMS, vai um televendas, vai atuar. O vendedor de loja física vai saber o produto que eu estava procurando no site, a hora que eu entrar na loja física. Enfim, todas essas tecnologias para você comunicar com o cliente na hora certa, no canal certo e com a oferta adequada, né? A gente, quanto cliente, a gente não gosta, né, de ficar sendo impactado falando de diversas outras coisas. Então, a hora que você consegue desenhar essa foto, você está usando o dado no seu benefício. E quando você olha o dado no seu benefício, o que acontece? Você passa a estar resolvendo a jornada do seu cliente de ponta a ponta. E quando você resolve a jornada do cliente de ponta a ponta, você vai estar melhorando a conversão em todas essas etapas da jornada. Mas o motivo principal disso é o seguinte: a experiência do cliente precisa sempre ser o foco das coisas. Então, a gente coloca o cliente no centro. Quando a gente coloca o cliente no centro, a gente está mapeando o que ele está fazendo. Desde o momento que ele está considerando a marca, avaliando, decidindo a compra e a retenção, né? Que é o Money Moon, né? A gente chama que, poxa, o cliente comprou com você, ele tem que continuar com você. Então, tudo isso a gente está olhando, colocando o cliente no centro, olhando qual é o dado que a gente vai pegar de informação para buscar aquelas taxas de conversão que a gente vai falar já já, tá? E aí, quando a gente leva isso para a prática, a gente faz o quê? A gente desenha uma matriz de estratégia, né? Não vou explicar isso tudo para vocês, mas só para vocês entenderem o que é o bacana. Você pega todo aquele dado e joga aqui, e você vai ter toda a jornada do teu cliente alinhada aos teus objetivos, ancorada naqueles pilares de dado, tecnologia, gente, os canais de comunicação. E aí, quando você vai conversar com o teu cliente, tendo todo esse background, poxa, você já tem o dado, então você sabe quando você tem que conversar comigo, o que você tem que conversar comigo,
você vai decidir se você vai conversar comigo real time no site ou se você vai conversar comigo a partir do momento que eu não estou mais no teu site, que a partir do momento que eu sair do site, você vai usar os outros canais. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, depois dessa introdução, é basicamente sobre isso, como que a gente melhorou a conversão de alguns clientes, olhando para isso, a comunicação real time e a comunicação naquele momento que o cliente ele já não está mais no site, ele às vezes nem está interagindo com a marca, né? Então, os primeiros cases que eu trago aqui para falar para vocês são os cases do Extra e Riachuelo, que é basicamente muito orientado para aquisição e conversão no site, né? E como que a gente usou isso para engajar e converter o cliente através de tecnologias. O que é o interessante aqui trazer para vocês, né? Vamos lá, falar dos números. Eu estou olhando aqui para ver se eu não estouro o tempo para dar tempo para passar tudo para vocês. O que aconteceu, né, gente? Quando a gente fala de e-commerce, você vai ter as datas tradicionais do varejo que você vai utilizar, né? E aqui esse case ele foi construído o seguinte: poxa, era uma sexta-feira 13, né? Praticamente pode ser que ela ocorra quase que todo mês, né? Como que eles poderiam tirar proveito de uma data assim para melhorar a sua taxa de conversão? O que foi feito? Né? Foi desenhada uma estratégia com foco de engajar e converter o cliente, utilizando uma comunicação on-site real-time. O que é isso que vocês estão vendo aqui embaixo? Ó, decifre o enigma e ganhe um cupom. Quando aparecia isso, a pessoa digitava qual que era a possibilidade do enigma no campo de busca. Se ela acertasse, ela ganhava o cupom. Se ela não acertasse, ela era direcionada para outra página, subiam-se outras dicas para ela ir interagindo. Resumo da brincadeira: uma taxa de conversão de 6,6%, uma taxa de clique de 24%, e isso é 4 vezes maior que a média de mercado, tá? Eu acho que é o principal mindset aqui, gente, que é o seguinte: tecnologia existe, a gente precisa pensar juntos e falar, poxa, como que eu torno uma sexta-feira qualquer, era uma sexta-feira 13, você vai falar, pô, o que o Extra.com vai vender numa sexta-feira 13, né? O que ele vai conseguir fazer? Né? Então, como que eu uso isso para interagir com o cliente, para conversar com o cliente, fazendo com que estourasse, né? E aqui o que é o legal? O engajamento, né? Então, o cliente está conversando com você através de uma gamification. Então, você começa a mergulhar no universo de estar aproveitando disso. E aí, o outro case que a gente traz, que é bem legal, é o da Riachuelo, que se aproveitou muito do momento daquelas lives, quando logo que estourou a pandemia, esse negócio que a gente já vive aí há 2 anos, né? Que era, puta, tinha live de todo mundo, né? E aí tinha live ali que estava tendo do Gustavo Lima. O que acontecia? As pessoas que acessavam o site da Riachuelo eram impactadas com essa mensagem aqui. Quebrando o gelo total, tá, gente? Olha, se vocês olharem, ai, atende aí, né? Putz, você traz uma experiência para o cliente muito melhor, muito diferente. Ele está lá brincando com a marca, interagindo com a marca e ganhando cupom, né? Então, aqui, a mesma coisa. Teve quase 3,5% de taxa maior que a média de mercado. E o 48% ali, que nas demais campanhas da marca, o CTR. Então, isso daqui é um resultado sensacional. Por quê? A gente tem que pensar, gente, aí vem um parênteses, antes de eu mostrar mais algumas coisas, que é o seguinte: como que eu uso esse dado, que eu já tenho, para tirar proveito, para conversar melhor com o meu cliente e transformar isso no melhor relacionamento, no melhor engajamento, que aí vai virar uma melhor taxa. Né? Vai virar uma melhor taxa de conversão, vai virar uma melhor taxa de clique, vai virar uma melhor taxa de cadastro. Então, a gente vai mergulhando, né? Esses dois cenários, a gente está falando muito para o relacionamento on-site. Então, o cliente veio até o site. Mas e quando o cliente não vem até o site? O que a gente desenha? A gente desenha campanhas para conversar com o cliente fora do site. E aí, quando ele está fora do site, hoje a gente tem muito o quê? Além dos canais tradicionais, a gente vai ter a questão do aplicativo. Então, aquela mesma ação que foi feita no site, no exemplo da Riachuelo, foi feita no aplicativo, né? Então, traz a mensagem para a pessoa interagir ali também. Então, os dados também são muito satisfatórios quando você entra para conversar com o cliente assim. Você conversa com o cliente onde ele está, né? E você conversando com o cliente onde ele está, você se torna mais próximo a ele. Legal, mergulhando um pouquinho mais nos cases, né? E aí esse case eu quero até falar um pouco mais com calma para vocês, que é o case da Polishop. Esse case da Polishop ele é bem interessante, que é o seguinte: quando a gente olha a jornada do cliente, a gente tem um momento de aquisição, né? Que o cliente está descobrindo a marca e tudo mais. Depois passa por um momento de conversão, que acontece ao longo de toda a jornada, mas você tem um momento mais factível ali de conversão.
Depois você vai passar por um momento da retenção. Poxa, o cliente comprou uma vez comigo, o que eu faço para ele continuar comprando? E você está usando os dados para conversar com esse cliente, para estar reengajando ele. Passou por um momento de fidelização, e aí o que acontece, né? Chega uma hora que é inevitável. Esse cliente, ele cai por uma ação de resgate. Esse cliente, ele deixou de comprar com você. Ele deixou de estar interagindo com as suas comunicações. Então, é feito o quê? Um desenho de uma estratégia de como que, ao invés de eu gastar custo de aquisição de novo com esse cliente que eu já gastei, e aí quando a gente fala de custo de aquisição, é outra taxa muito alta, que a gente sabe como que é hoje em dia. Então, como que eu crio toda uma estratégia para fazer o resgate, recuperar esse cliente? Então, aliando dado, tecnologia, expertise, enfim, como que eu entendo esse cliente? Um ponto muito importante é a visão única de cliente, tá? Quando a gente fala de dado, você não pode mais interagir com o cliente em canais diferentes sem saber quem é o cliente, tá? Mas eu junto tudo isso e aí eu vou mastigar a comunicação para eu conversar com esse cliente de uma forma muito mais assertiva. E a gente fez isso com a Polishop. E aí o case da Polishop é interessante. Por quê? Eles tinham o quê? Um problema que eram os dados descentralizados e uma grande base de clientes inativos, tá? O que é o cliente inativo? É o cara que não interage mais com e-mail. Então, você tenta mandar um e-mail, você não consegue. Ele representa, em média, 80% de uma base de contatos da maioria das empresas. Isso é muito. Imagina um cliente que tenha, uma empresa que tem uma base de 10 milhões de contatos, você está falando de 8 milhões de pessoas que não interagem mais com você, né? E não pode, né? A recomendação é, poder pode, tá, gente? Mas não é recomendado porque você vai gastar mais. Você tentar reativar esse cara no custo de aquisição de novo. Põe mais dinheiro nas mídias pagas e tudo mais. Não, por que você já não tenta conversar com esse cara, que ele já foi seu cliente, ele já disse quem ele é, ele já comprou com você, e você gasta 7 vezes menos do que você começar a conversar com ele aqui. Então, qual que é a solução para isso? Construir essas regras automatizadas, você ter uma frequência ideal de e-mail, e o principal, quando a gente fala de envio de e-mail, gente, a gente está falando de você trabalhar muito forte a reputação de IP. De nada adianta você ter a melhor estratégia de CRM, se na hora que você está mandando a tua comunicação, ela não vai parar na caixa de entrada do teu cliente. Aí você vai achar que a tua estratégia que não estava funcionando mata a estratégia, mas era lá na ponta que não estava acontecendo e não estava chegando. Então, o que é feito? É feito todo um desenho para começar a se reengajar esse cliente. Ele é um trabalho bem manual, ele é bem fragmentado, grupos de controle para você conseguir ir capturando e interagindo com esse cliente novamente. O resultado disso é fantástico, ele está aqui na tela para vocês verem, tá? A gente tem 19% de abertura nos disparos para a base de inativos. Normalmente a média de mercado é de 5, até 5, é menos que isso até. Reativou 33% dessa base de inativos, gente. 33% de pessoas. Olha lá, vamos fazer conta de padaria, hein? Se eu tenho 10 milhões, 80%, que são 8 milhões, estão inativos e eu reativo 33, dá 2 milhões e 400. Eu consigo reativar mais gente do que eu tinha ativo, né? E esse cara vem, ele já conhece a marca, ele já consumiu a marca, por algum motivo ele não estava mais interagindo. Então, na hora que você traz de volta, você gastou 7 vezes menos do que o teu custo de aquisição e você tem um cliente pronto para isso, né? Putz, agora para Black Friday, esse negócio a gente acaba fazendo muito, porque acontece, é normal o teu cliente às vezes inativar, né? Mas quando a gente começa a melhorar toda a jornada dele, esse número tende a diminuir, né? E aí o aumento de 13% na base total de contatos, né? Então, hoje a ideia de trazer aqui os cases para vocês era o seguinte, é como que a gente usa de fato o dado com acionável rápido, agregando inteligência para que você busque esse incremento em taxas de conversão, em taxas de recuperação, em receita, na meta que for alinhada com determinada área, você ter a estratégia ideal para você ter essa rápida tomada de decisão e não ficar dependendo do que acontece com o dado lá atrás, tá, gente? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. A gente está no Salão de Negócios, então podem procurar a gente ali, a Win Social Miner, né? Aqui tem um QR Code para vocês acessarem mais materiais, tem esses cases e tem outros estudos bem interessantes que a gente costuma fazer. Podem me procurar no LinkedIn também, é Luiz Felipe do Pulso Amádio. E estamos lá no Salão de Negócios para conversar com vocês como que a gente transforma dados em acionáveis rápidos que vão trazer essas taxas de conversão para vocês também, gente. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!